Oi, pessoal, bem-vindos a mais um FanaCast. E hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, porque eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre as nossas experiências pessoais, né? E a gente viveu nessa semana uma experiência de guerra mesmo espiritual. E eu queria ver como é que você lida com as suas guerras espirituais, né? Porque a Bíblia diz que a nossa guerra, a nossa batalha, não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas ela é contra principados e potestades, contra as forças espirituais do mal, né, nas regiões celestes. Então, a gente precisa estar fortalecido, a gente precisa estar preparado para enfrentar as nossas guerras. Então, se você tem enfrentado aí alguma luta, alguma dificuldade, não está sabendo como guerrear, fica ligadinho aí que a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente sabe que nessa vida aqui na Terra, a gente passa por luta, por adversidade, por aflição, ventos contrários, né, tempestades. Quem nunca enfrentou, né? Então nós passamos por isso sim, mas a gente precisa entender também como é que a gente precisa se armar contra situações difíceis, contra situações de guerra, né? Mas como é que a gente se arma? Como é que a gente se prepara, né? Nós somos como soldados, né? Soldados de Cristo. A gente precisa se preparar com a palavra de Deus. A gente precisa fazer a leitura da palavra de Deus, a gente precisa orar, a gente precisa buscar, a gente precisa de momentos de intimidade, né, com a palavra de Deus, de intimidade com Cristo, né, porque é isso que vai nos sustentar diante de situações de adversidade, de situações difíceis, né? Porque a gente nunca sabe quando é que essa dificuldade vai bater a nossa porta, né? E eu sempre falo que a nossa vida, ela é feita de fases, né? Existem fases em que a gente está muito bem, está tudo ótimo, está tudo fluindo, né? Mas essa fase, ela passa. E aí, de repente, a gente começa a enfrentar uma outra fase, que é uma fase mais difícil, de perda, de luto, de tristeza, mas que também vai passar, né? Porque tudo realmente passa, né? Mas o que importa mesmo é como a gente enfrenta, é como a gente passa por cada uma dessas fases da nossa vida, né? Outro dia eu li uma frase que eu achei tão interessante, que muitas vezes a gente fica apegado às primaveras da nossa vida, né? Onde tudo está muito bem, onde tudo está fluindo, mas que a gente precisa entender que o inverno também, ele traz ensino, ele traz aprendizado para a gente. E eu li, a frase que eu li foi a seguinte, que o pior inverno, o inverno mais difícil, ele pode anunciar a mais bela primavera. Então, e a Bíblia diz, né, que o choro, ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E isso fala de quê? Fala de esperança, né? Fala para a gente ter confiança e esperança no dia seguinte, né? Na fase seguinte, no momento seguinte. Esperança em Deus, né? De que tudo isso vai passar. Né? Às vezes a gente está enfrentando um luto, uma perda, como eu falei, e está ali tão pesado, tão difícil. Né? E a gente sabe que a gente é sustentado por Deus em todas as coisas, né? Eu estava até comentando agora de manhã, toda vez que a gente tenta resolver um problema sozinho ou na força do nosso braço, a gente pode ter certeza de que a gente vai sucumbir. Né? Isso não se sustenta, porque a Bíblia diz assim, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. É nele que eu me fortaleço, é nele que eu sou fortalecida, né? É por ele que eu consigo vencer as minhas batalhas, as minhas guerras, né? E tem situações tão difíceis na nossa vida que às vezes a gente pensa assim, mas Deus, por que eu estou passando por isso? Não havia necessidade, Deus, de eu estar passando por essa situação. E aí Deus vem e mostra pra gente, né, que essa situação difícil que a gente está enfrentando, Ele quer ensinar pra gente como é que a gente passa por ela, para que a gente possa depois ensinar
para outras pessoas, né, que estejam vivendo a mesma situação, que estejam passando pelo mesmo problema, para a gente ensinar para elas como é que se passa por isso e como é que se vence essa situação, né? E nessa semana, eu até comentei no início, né? Eu precisei enfrentar assim, uma situação de guerra mesmo, de batalha mesmo espiritual. E a Bíblia diz, né, em Efésios 6:12, que a nossa guerra, a nossa luta, ela não é contra sangue e carne, né? Não é contra seres humanos. Ela é contra principados e potestades, sobre as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, né? Então é contra isso que a gente está guerreando. Muitas vezes o seu chefe foi grosseiro com você, e aí você olha e fala assim, gente, mas a minha guerra não é contra o meu chefe, é contra as forças espirituais que estão dominando ali, talvez, a vida dele, né? Então, essas guerras, elas são vencidas, não é na força do nosso braço. Porque se a guerra é espiritual, as minhas armas precisam ser espirituais também. Não adianta eu tentar lutar uma guerra espiritual com armas naturais, porque não vai dar certo. E outra coisa muito importante também, sempre que a guerra chegar, a gente precisa estar preparado para ela. Eu já falei, né, que a gente se prepara em oração, com a leitura da palavra, né? A gente precisa estar sustentado, como o próprio Jesus disse, né? Vigiai e orai sem cessar. Né? Então, é o tempo todo. E como que a gente faz isso? A gente vai blindar o nosso coração e a nossa mente contra as setas, sabe, inflamadas do diabo que vêm e que tentam invadir a nossa mente, o nosso coração o tempo todo. E é por isso que também a Bíblia diz, né, sobre todas as coisas que você tem que guardar, que você vai guardar, guarda o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Tudo nasce no nosso coração, né? Um desejo puro ou impuro nasce ali no coração. Então, por isso que eu preciso guardar o meu coração. E essa blindagem, ela acontece exatamente com o revestimento mesmo que Deus nos dá. Com a palavra dele, né? Com o revestimento do amor, da graça de Deus. É assim que eu venço as minhas guerras, né? E como eu estava falando, nessa semana estava tudo muito bem, tudo muito tranquilo e de repente surgiu uma guerra mesmo espiritual que eu e Ricardo precisamos enfrentar. E eu vou confessar para vocês. Tá, Fana? Vou querer falar um pouquinho, tá? Tá. E eu vou confessar para vocês, num primeiro momento aquilo me abalou. Eu falei, meu Deus, e agora? Para onde eu vou caminhar? Como que eu vou fazer? Né? E o Ricardo vai falar um pouquinho, depois eu vou continuar aqui. Beleza, Fana. Quanto foi importante isso que você falou, né, Fana? Porque na semana anterior nós estávamos orando e fazendo madrugadas, né? E o quanto essas madrugadas deixam a gente forte, né? Orai sem cessar. A palavra de Deus diz orai sem cessar. Por quê? Porque nós não sabemos a hora que a luta vai vir, né? A hora que a luta virá. A gente não sabe. Então, quando a luta veio, né? A gente estava pronto. Por quê? Porque a gente estava orando. Não quer dizer que a gente estava pronto para vencer a guerra imediatamente, mas nós estávamos com o sustentáculo da oração, que nos ajuda a apagar os dardos inflamados. Muito importante isso que você falou, não sei se você tinha falado de Efésios ainda, eu não tinha falado. Efésios 6:12. Efésios 6:12. Você está pronto para apagar esses dardos inflamados, porque o mal, ele não quer nem saber. Ele te lembra de coisas ruins, ele te lembra do seu passado, ele mete o dedo lá na ferida e tira a casca da ferida. Na hora que você já está bem, na hora que você já está forte, ele vai lá e mete a unha na casca da ferida para te lembrar aquelas coisas ruins que já estão regadas de perdão. Você já pediu perdão e ele vem como acusador te lembrando aquilo. E se você não tiver no ambiente de oração e orando, é mais difícil para você vencer, não é isso, Fana? A gente com certeza vai sucumbir, né? Se a gente não tiver preparado. Eu estava falando agora há pouco, né? Como é que os soldados, eles entram numa guerra? É assim de qualquer jeito? Eles ficam despreparados? Claro que não. Eles se preparam dia após dia para uma guerra, para uma eventual guerra. Porque uma hora a guerra pode ser deflagrada e eles precisam estar preparados, arregimentados, né, com as armas,
com as armas certas, porque não adianta também eu entrar para uma guerra com as armas erradas, como eu estava falando, né? E a Bíblia, lá em Efésios 6:10, ela nos fala também do revestimento que a gente precisa ter, né? Fala que eu preciso estar revestido de toda a armadura de Deus, né? Não adianta eu estar só com o capacete e estar sem o escudo, né? Eu posso ser vencida de outra forma. Então, eu preciso estar totalmente revestida por essas armas espirituais que o texto de Efésios bem descreve ali pra gente. Você quer falar? Quero. E você, interessante, né? O Espírito Santo é uma coisa, né? E o capacete de salvação, gente, resumidamente é o seguinte: você pecou, você pediu perdão, você recebeu o perdão, Deus já te perdoou, você já se perdoou, você está salvo, você vai ser salvo. E o que ele quer falar com isso, que uma das armas é a seguinte: ter a certeza da salvação, porque o acusador ele vem e fala, você, pecador, não adianta não, esse negócio desse perdãozinho que você pediu, não, você não vai ter direito a Jerusalém Celeste, não. Você não vai ter direito ao céu, não. Mas o capacete da salvação te dando a certeza, olha, você vai pagar os dados inflamados, você pediu perdão, está seguindo o Senhor, não está abrindo brecha, você vai ser salvo sim. Você vai ser salvo sim. Entendeu? Me lembra dos ladrões, Fana, né? Um ladrão do lado do outro, né? Se você é Deus, me tira daqui. O outro, ó. Se tu fores, olha, lembra de mim quando tu estiveres no teu paraíso. Aí Jesus falou, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. A maior prova que a misericórdia de Deus existe, Deus está com os braços abertos e quer os seus filhos sim do seu lado. Mesmo aquele que errou, caiu, pecou, pediu perdão, mudou de vida, mudou de rota e vai para o céu, sim. E nas guerras, né, espirituais que a gente enfrenta, como eu estava falando, a gente precisa estar preparado para essas guerras, porque as coisas elas podem tomar assim um rumo completamente diferente, né? Se a gente não lutar com as armas certas, né? Com as armas lá de Efésios 6:10, né? Então, o inimigo das nossas almas, né? Ele vem realmente para destruir, né? Ele vem para te detonar, né? Lá em João 10:10. O que está escrito, né? Está escrito que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele vem para roubar, matar e destruir. Então, não subestime a ação do diabo, mas também não fique focado na ação dele, né? Porque a gente precisa, o nosso foco precisa estar em Cristo Jesus, porque é nele que nós somos fortalecidos para vencer as artimanhas do inimigo, né? E Fana, você me fez me lembrar de uma coisa interessante. Tem até série, né? Uma série americana que mostra que o diabo é bonzinho, né? Eu não sei se eu posso falar o nome da série, né? Acho que sim, né? Se não puder, depois a Erika vem no meu pescoço. A série Lúcifer, né? Aí mostra ele bonzinho, que resolve os crimes e tudo, mas de bonzinho não tem nada. Ele veio para roubar, matar e destruir. Roubar sua paz, destruir sua família, roubar seus sonhos. Foi só para isso que ele veio. Mais nada além disso, Fana. E a gente precisa estar atento também às sutilezas dele, né? Porque muitas vezes, numa discussão, por exemplo, ele vai te justificar. Não, mas olha só, você foi ofendido, né? Tem um livro muito interessante chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. É um livro muito interessante porque foca exatamente na questão da ofensa, né? Então você está ali com as armas, está na defensiva o tempo todo, pensando assim, não, e o inimigo sugerindo, né, na sua mente, não, você precisa mostrar que você tem razão, afinal de contas, você foi ofendido, você foi ofendida. Então essa é uma forma, sabe, de nós perdermos as nossas batalhas, quando a gente dá ouvido a essa sugestão do inimigo. Porque, na verdade, o que Jesus prega pra gente? Ele prega assim, olha, parece, para você pode achar, não, mas isso é romântico demais. Mas Cristo prega isso. Te ofenderam? Te bateram numa face? Dê a outra face. E a gente estava hoje comentando exatamente sobre isso, sobre como é difícil andar na contramão desse mundo. Porque o que esse mundo prega? Esse mundo prega o seguinte, olha, te ofendeu? Vá lá.
Acerte as contas, não deixa barato não. E tem gente que ainda fala, eu não levo desaforo para casa, né? Então, vai aí lutando as guerras na força do braço, na força do próprio braço, achando que sempre tem razão em tudo. Você quer falar? Quero. Você falou do livro da isca, né? Gente, esse negócio de ofensa, isso é uma ferramenta que ele usa. Isso acho que é um tesouro que ele deve guardar dentro da caixinha. Porque é a ferramenta que ele tem da ofensa. Você fala com a pessoa, se ofende a pessoa, ela, então tô ofendido, não quero mais falar. Aí a pessoa até chega, eu fui ofendido, mas você não vai nem pedir perdão, nem nada. A pessoa, tá bom, a pessoa vai lá pedir perdão, aí o diabo chega e fala, não, agora você não aceita perdão, não. Porque esse perdão não é genuíno. Gente, é tanta ministração que ele traz e deixa a nossa cabeça tão louca, mas o que ele quer é só destruir, Fana. E esse negócio de ofensa, eu gostaria até que você explicasse um pouquinho mais essa isca da ofensa, que para mim, um livro todo ser escrito em cima disso é porque tem uma importância muito grande. Na verdade, como o Ricardo falou, é uma armadilha mesmo, né? Que laça, que laça os nossos pés, né? É uma armadilha, por quê? Porque num primeiro momento você pensa assim, não, eu tenho que tirar a satisfação, eu tenho que mostrar que eu tenho razão. E quando, na verdade, eu estava falando, né, que o que Cristo mostra pra gente, ensina pra gente, é exatamente o contrário, né? Você não precisa ter razão, né? E quando Jesus fala do perdão, por exemplo, né? O perdão a gente sabe que é uma ordenança de Deus para as nossas vidas, né? E não é à toa que Jesus insiste na questão do perdão, porque a gente sabe que o perdão, ele é a porta para a cura, né, da nossa alma. Quantas pessoas estão aí carregando feridas, ofensas, ressentimentos nas suas almas, porque não conseguem nem perdoar e tampouco conseguem receber também o perdão, né, de quem ofendeu. Então, a gente precisa estar atento a essas questões também, né? A questão do perdão, a importância do perdão. E às vezes a gente fala assim, eu não vou pedir perdão não, porque na verdade eu que tive razão, então o fulano ou a fulana que venham até mim, porque ele que está errado ou ela que está errado. Só que o que Jesus prega não é isso, não é questão, não é quem tem razão, né? O perdão, ele precisa ser liberado, ele deve ser liberado sim, né? Mas como uma forma de cura, né, Ricardo? E você me fez lembrar até que o perdão, ele é porta de cura, e uma porta de cura forte, que cura qualquer tipo de doença, hein, Fana? Isso é doenças que são geradas por situações psicossomáticas, que a pessoa não libera perdão, né? Essas doenças autoimunes, como o câncer mesmo, uma doença autoimune, né? Uhum. E você vê que quando a pessoa ela libera o perdão, quando vê, sumiu, a doença sumiu, o câncer sumiu, como isso? E ela só liberou o perdão. Quer falar? Eu até estava me lembrando aqui do pastor Jersey Cardoso, que ele ministra muito bem sobre cura interior, e ele fala especificamente do perdão, né, como sendo essa porta de cura mesmo, para a cura. E ele falou que uma vez ele foi chamado, tinha uma pessoa com um câncer já em estágio muito avançado, e ele foi chamado à casa dessa pessoa para poder orar por essa pessoa, orar pela cura dessa pessoa, né? E ele disse que quando chegou lá, se aproximou dessa pessoa, ela já estava realmente numa situação assim muito delicada dessa enfermidade, e ele chegou, quando ele ia começar a orar, ele disse que o Espírito Santo ministrou o coração dele, dizendo assim, não ore ainda. Primeiro pergunte para essa pessoa, se existe alguém para quem ela precise liberar o perdão. E aí, dizendo ele que fez isso, né? Ouviu a voz do Espírito Santo e obedeceu. E ele perguntou para essa pessoa, antes de eu orar por você, tem alguém para quem você precise liberar o perdão? E dizendo ele que essa pessoa, num primeiro momento, disse que não tinha não, que era para ele orar porque não tinha não. Mas ele falou que na sequência, essa pessoa caiu assim num choro, sabe? Copioso mesmo, num choro, porque ela percebeu que ela realmente estava vivendo uma vida de amargura, cultivando, né,
raízes de amargura na alma dela. Então, é como se aquela falta de perdão, ela não liberar aquele perdão, tivesse aprisionando a alma dessa pessoa ali naquela situação, né? E eu não estou aqui dizendo que toda enfermidade ou que todo câncer seja produto, né, de uma falta de perdão, tenha sido gerado, na verdade, por uma falta de perdão, por uma situação de ressentimento, de mágoa. Nem toda enfermidade é por esse motivo, mas existem situações de enfermidades em que realmente elas acontecem por conta da falta de liberação do perdão. Então a gente tem que estar atento, né? É difícil. Eu não estou dizendo aqui para você que, nossa, como é fácil perdoar. Gente, perdoa, te ofendeu, perdoa, porque é a melhor coisa. É muito difícil. A gente precisa treinar, né? E eu estava conversando uma vez com um pastor, ele falou, olha, nem que você, num primeiro momento, libere esse perdão assim, sem estar sentindo. Porque, na verdade, você não precisa sentir vontade de perdoar para liberar o perdão. Você libera. Depois, aos poucos, o Espírito Santo vai trabalhando na sua vida aquela liberação efetiva, né, daquela pessoa. Esses dias a gente estava comentando sobre essa questão mesmo do perdão e eu estava dizendo o seguinte, que o perdão, essa frase não é minha, várias pessoas já falam isso daí, né? Quando você perdoa, você libera 2 prisioneiros, a você e a quem te ofendeu. Então, são 2 prisioneiros que você libera. Porque quando você não libera o perdão para alguém, você está ali, segurando essa pessoa. Você vai ao mercado, você leva essa pessoa com você. Ela está ali. Você vai para a faculdade, você leva essa pessoa para a faculdade. Então, para onde você for, você está levando essa pessoa ali, segurando pela mão, entendeu? Porque você não liberou. Quando você libera... Olha, se a gente for pensar, é uma questão até de inteligência. A pessoa te ofendeu, mas te ofendeu feio mesmo. E você fica ali segurando, retendo o perdão, né? Aí, se você for pensar, se você for parar para pensar, você vai pensar o seguinte: bom, essa pessoa já me ofendeu demais, já doeu demais, feriu demais. Eu ainda vou permitir que ela me aprisione? De jeito nenhum, vou me liberar disso, né? Então, você se libera e libera essa pessoa também. Oi, pode falar. Você me fez também lembrar que tem uma situação assim, que eu me lembro até de muito tempo, a pessoa estava magoada com a outra foi na casa da pessoa, pediu perdão e inicialmente a pessoa não quis receber o perdão, mas você foi lá e liberou o perdão. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Só para a pessoa entender, porque eu pedi o perdão, mas ele não aceitou meu perdão. Mas teve efeito no mundo espiritual isso de você ter ido lá e ter pedido perdão. Com certeza, porque a gente precisa estar primeiro alinhado na vertical, né, com Deus, para depois a gente se alinhar na horizontal, com os nossos irmãos, com as pessoas com as quais a gente convive, né? Então, para eu pedir perdão a Deus por alguma coisa, ele fala assim, vá lá primeiro no seu irmão, antes de apresentar essa oferta diante de mim, né? Vá lá no seu irmão, se conserta com ele primeiro, depois você vem apresentar a sua oferta diante de mim. E eu estou falando oferta aqui, não estou falando de dinheiro, né? Eu estou falando da nossa vida como um sacrifício vivo, de louvor mesmo, sabe? É ofertar o nosso tempo, é ofertar a nossa dedicação, a nossa entrega, é ofertar o cuidado, né, com as pessoas, o zelo. Então é tudo isso. Essa é a nossa oferta, né? Então, antes de oferecer qualquer coisa para Deus, vá até o seu irmão. Mas aí você pode pensar assim, mas Fana, já aconteceu de eu ir até o meu irmão, até a pessoa que me ofendeu e pedir perdão, e essa pessoa simplesmente virou a cara e disse que não vai me perdoar. Olha, na vertical, você já se consertou, porque você já se reconciliou com Deus quando você tomou a iniciativa de ir até esse ofensor para pedir perdão. Aí, se essa pessoa escolheu não te perdoar, aí é uma escolha dela e você já não tem mais assim, não tem mais assim responsabilidade, digamos assim, com essa situação. Você já está liberado perante Deus, né? Porque você já foi até a pessoa e já se consertou. Tem uma coisa também que eu acho que a gente não pode deixar passar aqui, Fana. Por exemplo, estou falando de mim agora, que eu não conhecia a Deus, né?
E, enfim, tive a vida solta, livre, né? A vida livre. E nesse momento de vida livre, pratiquei uns atos ruins. Depois voltei para o Senhor me perdoou. E o mal fica me lembrando das coisas ruins, sabe? Isso, olha, você tem que se apoiar em Deus, não acreditar nessa mentira. Porque é uma mentira. Toda vez que o diabo vem e quer meter a unha na casca de ferido e te lembrar o que aconteceu, isso é mentira. Rejeite essa mentira. Você é um servo do Senhor. Pode falar. E, na verdade, a gente precisa se lembrar, trazer à nossa memória o quê? Que a Bíblia diz? Aquilo que me pode dar esperança, como está em Lamentações 3:21, né? O profeta Jeremias falando, né? Olha, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Então, e Paulo também depois, ele ensinou isso lá com quem ele falava, né? Ele dizia o seguinte, que o que você precisa pensar, em que você precisa pensar, o que precisa ocupar a sua mente, tudo que é bom, perfeito, agradável, justo, puro, né? Se tem um pensamento que está tentando invadir aí a sua mente, né? E esse pensamento é um pensamento destrutivo, né? É um pensamento ruim, então você fala, ó, isso aqui eu rejeito, eu não quero. Tem aquela frase tão famosa, né, de Martinho Lutero, quando ele diz assim, o passarinho, ele pode até pousar na sua cabeça, mas cabe a você, cabe a mim, não permitir que ele faça ninho na nossa cabeça, né? Ou seja, o pensamento vem, a gente não tem como impedir. Os pensamentos vêm e vão, né? Mas a gente não pode deixar que aquele pensamento que chegou ali para te destruir, para que ele tome conta, sabe, da sua mente, do seu coração, a ponto de te levar para uma situação de depressão mesmo. Eu conheço uma pessoa que começou assim a aceitar algumas informações, né? Porque eu estava falando até aqui na semana passada. Quando a gente não sabe quem a gente é em Cristo Jesus, né? A gente vai aceitar o quê? As informações dos outros, a questão de identidade mesmo, né? Então eu vou aceitar as informações das outras pessoas sobre mim. E essas informações, elas podem chegar de forma distorcida, né? Por exemplo, você não é capaz, você não vai dar conta, larga isso, desiste disso, isso não é para você. Então, muitas vezes, essas informações vêm ali sendo coladas na nossa vida, sabe? Como umas etiquetas. Etiqueta da baixa autoestima, você não pode, você não consegue. Então, a gente não pode permitir que essas etiquetas sejam coladas na nossa vida, né? Porque, na verdade, por que é tão fácil a gente aceitar esse tipo de informação e não observar as promessas de Deus para a nossa vida, né? Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você é um filho, uma filha amada de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. O seu nome está escrito, registrado na palma das minhas mãos. Então, a gente precisa, é aí que está a nossa esperança, né? A nossa confiança e a nossa esperança estão em Deus. Então, seja lá o que pensem de mim, você não pode, você não vai dar conta, eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, é assim que a gente caminha. A gente não caminha, né? O cristão, ele não caminha por aquilo que ele vê, mas naquilo que ele crê, né? Então, não caminho por vista, né? Eu caminho pela fé em Cristo Jesus, né? Então, falei aqui bastante, a gente falou até do perdão, mas a gente estava falando da questão das batalhas espirituais, né? Tudo isso é importante. Mas o que o perdão tem a ver com o meu preparo para uma guerra? Tem a ver com a questão do alinhamento, né? Eu preciso estar alinhado com a vontade de Deus para que eu consiga estar preparado para quaisquer guerras, né? Porque, por exemplo, se eu não estou alinhada com a vontade de Deus, se em algum momento na minha vida eu abrir alguma brecha, né? Então eu estou dando legalidade para o inimigo atuar ali na minha vida. Então, quando surgir uma guerra, uma dificuldade, alguma situação para eu enfrentar, se eu tiver com alguma brecha aberta, o Espírito Santo de Deus, ele não vai ter como atuar em plenitude ali naquela situação,
né? Por quê? Porque eu dei legalidade ao inimigo para atuar ali. E nessa guerra que a gente teve que enfrentar nesta semana, né? Graças a Deus, a gente estava ali munido da palavra de Deus, né? Não só nas mãos, mas como diz a Bíblia, a palavra de Deus, ela precisa estar gravada no nosso coração. Hoje em dia a gente está num país que é livre, né? Que permite que a gente esteja com a Bíblia, seja a Bíblia física, seja num celular, seja num iPad, enfim. De qualquer forma, a gente tem acesso à palavra de Deus ainda. Né? Mas e se chegar o dia em que a gente não tenha mais acesso à Bíblia, à palavra de Deus? Então ela precisa estar registrada, gravada, sabe, no nosso coração. E aí as pessoas falam assim, mas por que eu preciso ficar decorando versículos? Para que eu preciso ficar sabendo disso tudo? Porque existem situações em que eu vou precisar da palavra para combater, para guerrear em determinadas situações, né? Como Jesus Cristo foi tentado lá no deserto, ele combateu tudo aquilo que Satanás ia falando, ele falava o quê? Está escrito. Então ele combateu toda aquela, ele refutou tudo que o diabo falava ali, ele refutava, mas com a palavra. Por isso que a Bíblia diz que a palavra é a nossa espada, sabe? É com ela que a gente luta, é com ela que a gente guerreia, né? E já encerrando aqui, eu queria só falar de estava vendo esses dias, uma série que estava passando na Netflix, e eu vou comentar por alto, nem vou falar o nome da série, porque não sei se vai valer a pena, mas quando eu estava assistindo, isso me chamou a atenção. Fala da situação de um homem que ele foi preso, porque ele tinha matado um homem, né? Então ele foi preso. E ele estava ali na prisão e ele começou a ler a palavra, né? Começou a ler a Bíblia e mostrava cenas dessa série, o tempo todo mostrando ele ali, lendo a Bíblia, falando da Bíblia para os outros presidiários ali, né? E eu falei, nossa, que bacana, né? Que coisa legal, né? Tá ali, tá sendo alimentado, sustentado, né, pela palavra de Deus. Só que, nos episódios para frente, eu observei que essa mesma pessoa, esse mesmo homem que estava ali lendo a Bíblia o tempo todo, ele aparecia com umas atitudes que não estavam condizentes, sabe? Não estavam coerentes com aquela leitura da Bíblia. Então ele foi agressivo, a esposa dele foi visitá-lo na prisão, ele agrediu a esposa, o pai dele foi lá, ele agrediu também, e começou a falar de umas coisas assim meio estranhas ali para os outros presidiários, né? E aí na hora eu comentei com o Ricardo, falei, Ricardo, isso não está certo. Por quê? A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela produz efeito no nosso coração. Pode não produzir de forma imediata, né? Porque existe um trabalhar ali do Espírito Santo mesmo. Mas ela produz efeito, ela gera transformação no nosso coração. Então, o que essa série estava mostrando era que a palavra de Deus não estava gerando fruto nenhum, não estava gerando transformação nenhuma na vida daquele homem, né? Então, por isso que eu nem vou falar o nome da série, porque eu só observei aquilo e eu achei aquilo muito estranho. Porque a palavra de Deus, ela gera, sim, transformação para melhor. Então, a gente precisa estar preparado para quaisquer guerras, né, que possam surgir na nossa vida, né? Como eu falei, a gente passa por fases e a gente nunca sabe quando a dificuldade vai bater a nossa porta. Então a gente precisa estar com as armas certas, as armas não naturais, mas as armas espirituais, como eu falei, porque a nossa batalha, ela é espiritual, né? Então, lembrando aqui, eu queria trazer, só para finalizar, eu estava me lembrando de uma música da Eichler, eu não vou cantar, mas eu vou falar aqui da letra, que eu acho muito interessante. Ela fala assim: amor, meu grande amor, não consigo mais ficar um dia sem te abraçar. E já não importa quem errou, olha só, e já não importa quem errou. Eu não vou me defender e nem te acusar. Para que brigar? Ela, nesse contexto aqui, a Eichler, ela está falando de uma situação dela com o marido dela, no casamento dela, né? Onde ela já viveu situações em que ela
precisou não, em que ela guerreou com as armas erradas, né? Então ela fala ainda assim: se a gente se uniu para ser um e o nosso interesse é o mesmo, qual é o nosso interesse? Não é o mesmo? Não é agradar a Deus? Eu não tenho que lutar contra você. O meu inimigo é outro. Então, eu decidi ceder. Olha que lindo. Parece romântico demais, mas isso pode salvar, sabe? Um casamento, uma relação, uma família. Quando a gente resolve ceder. Eu prefiro ter paz ou eu prefiro ter razão? Né? Então, é uma escolha que a gente precisa fazer todos os dias. Aí ela continua aqui. Nunca é tarde para pedir perdão. Nunca é tarde para reconhecer que o erro foi meu. Deixar o orgulho de lado, sabe? Nunca é tarde para dormir em paz. E abrir mão da razão. Porque assim e só assim Deus vai ouvir a nossa oração. Quando a gente deixa de ter razão, quando a gente baixa a guarda, sabe? Deixa o orgulho de lado e fala assim, eu vou ceder, porque eu prefiro uma família bem estruturada, eu prefiro um casamento fortalecido na rocha, firmado na rocha, do que ter razão. Que bobagem, né? E aí ela repete o refrão, nunca é tarde para pedir perdão. E ela fala, nunca é tarde para reconhecer que o erro foi meu. Já li essa parte, né? Nunca é tarde para dormir em paz. Então, são escolhas que a gente faz. Nós, todos os dias, né? Como diz lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio 29. Todos os dias, Deus coloca diante de nós, né? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Cabe a nós escolhermos, né? O que eu vou querer para a minha vida? Eu vou querer uma vida atribulada só para eu ter razão e mostrar que eu é que mando, que eu sou poderoso, que eu sou forte. Eu vou preferir ter razão e viver uma vida conturbada o tempo todo, né? Ou eu vou preferir ceder, vou escolher ceder, baixar a guarda, reconhecer que o erro foi meu, sabe? Porque só assim, como está nessa canção. Depois, se você puder, ouça. O nome da canção é Nunca é Tarde. A cantora é a Eichla. Essa música, ela fala demais ao meu coração. E sempre que eu estou vivendo alguma situação assim, em família mesmo, em que eu quero levantar a crista e mostrar que eu que posso, eu me lembro dessa canção e eu me lembro que eu não preciso ter razão. Eu quero ter paz, eu quero estar alinhada com a vontade do meu Pai, sabe? Porque só assim, como está nessa canção, Ele vai ouvir a nossa oração, né? Então, se você está vivendo aí agora algum momento de adversidade, de luta, tá difícil, né? Procure as armas, busque em Deus, né? Na verdade, Deus já entregou nas suas mãos as armas para você lutar as suas guerras, né? Você que escolhe, né? Lutar com elas ou não. E a Bíblia ainda diz, né, que Deus não nos tenta. Quem nos tenta é o diabo, né? É o inimigo. Mas Deus não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças, além daquilo que a gente é capaz de suportar. Então a gente sabe que se está vivendo esse momento difícil, essa guerra aí, saiba, primeira coisa, isso vai passar, porque tudo passa. E a segunda coisa, né? Deus não permitiu essa guerra para te destruir, né? Porque Deus é Pai, Ele nos ama como um pai mesmo, e Ele é Pai. Então Ele não permitiu essa guerra para que você seja destruído, mas para que você aprenda a lutar com as armas certas, com as armas que Ele já te entregou. Então é isso. O nosso vídeo de hoje foi de uma forma diferente, mas eu espero que você tenha gostado, espero que você tenha aproveitado e que isso tenha servido para a sua vida de alguma forma, né? E no mais, fica aguardando aí o nosso próximo vídeo, né? Olha para cá, para cá. Aguarde aí os nossos próximos vídeos. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, no FanaCast, você pode fazer isso agora, né? Inscreva-se, compartilhe, comente, né? E se você tiver inscrito, você vai receber os nossos vídeos em primeira mão. Tudo que eu postar, tudo que for publicado aqui, você vai ser notificado, você vai receber aí em primeira mão. E você vai estar junto com a gente aqui de novo, né? Na próxima semana e nas próximas, se Deus quiser, vivendo
a palavra de Deus. Muito obrigada pela sua companhia. Um super beijo para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Beijão!